Olá a todos, meu nome é Guilherme Borges e hoje nós vamos falar sobre um dos principais componentes Android, o Vue, que controla todos os componentes visuais. Mas antes de começar isso, lembrem-se que nós temos o site da disciplina, onde eu vou colocar os materiais que também vão estar no Moodle, e nesse local vocês podem acessar depois que terminar a disciplina, se o Moodle for excluído, assim por diante. Os materiais vão estar todos disponíveis aqui. Vocês podem ver alguns materiais já estão linkados aqui. Falta revisar ainda um que outro material para que disponibilizar para vocês. Além disso, não esqueçam que eu estou colocando os vídeos no canal do YouTube institucional que eu possuo. Os links tanto do site como do canal eu vou colocar no vídeo para que vocês consigam acessar facilmente. Voltando, então, vamos falar um pouquinho sobre views. É importante a gente notar que em Android a gente tem três componentes principais, Activity, Intent e View. Eles ditam como funciona toda a arquitetura do Android. Para a gente entender melhor a relação deles, antes de começar as views, vamos olhar esses slides aqui. Então, a gente tem um monte de layout, que são as views, tá? Que elas são feitas em XML. E esses layouts são gerenciados pelas activities, que são esses elementos que têm o papel de controlar os eventos da tela. Então, activities, eles possuem o papel de gerenciar um único layout. Esse layout pode ter sublayouts, a gente vai ver numa aula própria do Material Design, onde a gente vai ter fragmentos. Porém, vamos começar pela concepção que ele é uma tela, como se fosse uma tela XML do HTML, porém ela tem um formato simplificado para dispositivos móveis. Só que esse acesso em azul aqui, em azul, ele não é feito diretamente no XML, ele é feito através de uma classe R. Essa classe, ela mapeia todas essas visões aqui permitindo com que os componentes sejam acessados indiretamente. Esses componentes visuais, não só limitando componentes visuais, mas qualquer recurso externo do código Java. Isso inclui traduções de idioma, isso inclui ícones, isso inclui templates e, é claro, os próprios layouts. E para fazer o intercâmbio de informações e abrir também de uma activity para outra, nós temos a intent, que tem o papel de ser uma intenção de abrir outra tela, outro gerenciador de tela, que a gente chama de activity. A intent, então, o que ela faz? A gente pode colocar informações dentro dela e explicitar onde é que qual tela vai ser aberta. Isso pode ser uma tela, ou uma activity, no caso, da minha própria aplicação ou de outra aplicação. Eu posso abrir o WhatsApp, por exemplo, usando uma intent. E tudo isso ele é gerenciado porque as permissões estão dentro do Android Manifest. Vamos começar então pelas views. Então, as views é uma classe Java. Tudo o que herda dela, todos os elementos de tela, sejam os textos, sejam imagens, tudo é view. Então, a gente pode utilizar o objeto view como pai de todos esses elementos. Vamos começar. Para fins didáticos, eu divido essas classes em uns agrupamentos mais didáticos. Eu chamo os tipos views singulares e os tipos views agregadores. Começando, e todos eles têm o aspecto de herança, então eles têm esses diferentes tipos de categorias de view, eles vão herdando os atributos que um ou outro tem. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? O mais importante é que essas views, todos eles possuem 4 principais atributos: ID, Layout Width, Layout Weight e Visibility. Esses 4 elementos, deles a gente utiliza o ID para acessar esse elemento dentro do layout. O Layout Width define a largura.
layout weight é a altura e visibilidade, que o padrão é visible ou visível, pode ser alterado para invisível, que ele ocupa espaço na tela, mas ele não pode ser visto. A gente pode colocar um evento, se a pessoa clicar em cima, ele vai achar o elemento. E gone, que ele não ocupa nenhum espaço na tela, então a pessoa não tem como achar o elemento na tela, mesmo sendo invisível, como é feito com o invisível. E uma coisa curiosa é que o layout width e weight, eles possuem tamanhos que são que utilizam constantes. Primeiro é match parent, que preenche todo o tamanho até alcançar os limites do layout pi. Match constraint, que é utilizado nos layouts constraint layout, que a gente vai utilizar em aula, que preenche até o lugar onde tu diz que vai algum elemento. E o wrap content, que ele vai utilizar só o mínimo que o conteúdo dele precisa para ser exibido, nunca ultrapassando, é claro, o tamanho do pi. A gente pode colocar valores absolutos? Pode. Porém, esses valores absolutos, dependendo do caso, podem ter algum problema na tela. A gente vai discutir mais esses problemas e manhas para usar esse tipo de coisa em uma aula própria. E como é que funcionaria? Digamos, eu tenho um componente aqui, que funciona mais ou menos que numa tag em Java, que é um linear layout. E ele possui aqui largura, altura, ID, uma orientação, que é um atributo que um layout pode ter. E dentro dele, ele também possui um botão com ID, layout, largura e altura. E o que é interessante nisso? Percebam, os dois são view e os dois possuem esses componentes, porque eles herdam de view. Agora, para a gente categorizar os tipos de herança de atributos, vamos passar para os singulares. Os singulares são elementos que por si só eles possuem o significado. Por exemplo, eu tenho um text view. O text view é o elemento mais simples em Android, ele permite exibir texto. Então, basicamente, ele é um texto que é exibido na tela. E ele possui, além dos atributos, esses atributos que eu tinha comentado, que é layout width, weight, ID, ele possui um Android text, que permite exibir o texto na tela. Tipo, tudo que escrever ali vai aparecer na tela. Ele tem outras propriedades, como fonte, coisas assim do gênero, né? Mas esse é o principal, é o atributo obrigatório dele. Nós temos o edit text, que ele é um text view, porém ele pode ser editado, ele tem essa característica. O detalhe principal dele é que ele possui um atributo opcional chamado input type, que define qual o formato de dado que vai entrar dentro dele. Nós temos text plain, que pode escrever qualquer coisa praticamente, password para ficar com asteriscos, e-mail e telefone e assim por diante. Só que o detalhe principal é, isso aqui não valida a entrada. Ele te mostra um teclado que possui acesso a os caracteres que tu selecionar aqui. O padrão é text plain, e de acordo com o componente que a gente tiver, a gente pode alterar para qualquer um dos demais. Um outro elemento que ele possui é o hint. Ele funciona que nem o placeholder do HTML. A ideia é que ele fica em cinzinha atrás do text view. Quando tu clicar e escrever alguma coisa, desaparece esse hint. Esse hint não aparece no texto, então se te dá um get text para pegar o texto, ele não vai aparecer na variável. Entre os singulares, a gente tem os widgets, que são utilitários. Por exemplo, o imaging view, que além daqueles atributos ID, largura, altura, a gente pode definir o background, que é a imagem, e a gente pode também definir o src compact. Dependendo de onde é que a gente utilizar, a gente usa um ou outro. A gente pode até colocar os dois para garantir, e ambos a gente pode colocar o endereço da imagem. A gente vai ver isso daí melhor quando eu lidar com a IDE. Além de exibir imagens, a gente pode botar nesse background src cores, usando o RGB ou terminações, referências dentro do arquivo de cores, imagens vetoriais e bitmaps. Nós temos o Video View, que é um componente que possui um src compact próprio para exibir vídeo. Tu coloca o endereço do vídeo e ele vai exibir ele.
É claro, eu posso fazer isso também em código Java. Nós temos WebView, permite a gente exibir uma página que a gente especifique dentro dele. Muitas pessoas utilizam esse elemento, por exemplo, para fazer o sobre do aplicativo, que a gente pode posicionar as coisas melhor, ter um estilo um pouquinho melhor, que é muito menos trabalhoso do que fazer tudo com Text View. Outro é o Progress Bar, que é uma barrinha que fica carregando. Ele é utilizado justamente para animação. Ele possui ID, possui largura, altura, e ele é utilizado basicamente para animações, pode ocultar ou não ele. Entre os singulares, nós temos os botões. Aqui então temos os elementos buttons, que são os botões. Basicamente, eles são text views que possuem uma imagem por volta deles, e essa imagem ela possui uma animação de clique, onde ele vai fazer o efeito de clique em cima dele. A gente pode trocar alguns estilos de botão dentro dele, mas o principal é que ele possui um atributo chamado onClick, que eu posso usar para colocar o evento de clique dentro dele, desde que ele esteja feito dentro do Java. Além disso, nós temos o Image Button, que, diferente desse, que ele herda de um text, do componente TextView, esse herda de um image. Então, eu tenho um botão que eu posso colocar um ícone nele para que nós possamos ter uma animação diferente nele. Além disso, nós temos o Float Action Button, que é usado no Material Design. Ele tem a mesma função de botão, mas ele tem um estilo próprio de ser circular e ser colocado, em geral, na direita inferior do celular. Também possui o componente onClick. Radio Button e o Checkbox, que tem a mesma função que os que a gente tem em HTML. E essa função, ela, em resumo, é o Radio Button permite que eu só selecione de um único agrupamento de opções. Por exemplo, você está você é solteiro, casado, seu estado civil, solteiro, casado, divorciado e assim por diante. E o checkbox eu posso selecionar ou não vários ou alguns deles. Por exemplo, selecione as respostas corretas. Pode selecionar 3, 2, 1 e assim por diante. O próximo são os componentes views chamados agregadores. Eu chamo de agregadores, assim. São os componentes views que eles possuem views dentro deles. Então, eles não são standalones, eles não funcionam sozinhos. E vamos começar primeiro com os containers dinâmicos. Esses containers dinâmicos, eles precisam de adaptador. Nós vamos ter uma aula própria sobre adaptador, que é a parte, eu vou dizer, mais complicada, eu acho, das visões. O que são esses componentes de dinâmica? Nós temos o spinner, onde a gente coloca dentro dele, ele funciona como um Dropbox ou um Dropbox do HTML, onde tu clica, vai aparecer uma lista de opções, tu seleciona uma. E tu pode botar dinamicamente com um array list dentro dele, e ele vai exibir as opções, e quando selecionar, tu pode pegar esse componente que foi colocado ali dentro. O outro é o Autocomplete Text View, que ele permite ir completando através dos diversos itens que tu colocou dentro dele. De novo, para isso a gente precisa de um adaptador. Outro elemento que a gente utiliza muito é o List View, que é para listar diversas por exemplo, pessoas, carros, listar o que a gente quer mostrar na tela. Esse componente funciona da seguinte forma: cada um desses itens é uma linha e a gente precisa de um adaptador para adaptar o conteúdo nessas linhas. Nós temos o Grid View, que funciona como o List View, mas ele tu pode exibir em grade. Tu pode configurar para quantas colunas, quantas altura, ou enfim, assim por diante. Se vai ter mais colunas ou menos quando tu vira. Além disso, nós temos o Recycler View, que é a versão que nós vamos usar nas nossas aulas, que ele é oriundo do Material Design, ele é um melhoramento do Grid View e do List View, ele economiza muito mais memória, processamento, e o detalhe principal dele é que ele permite com que, em tempo de execução, eu possa alterar de lista para uma grade.
de forma fácil fazer isso. E ele é bastante robusto e permite bastante a gente fazer bastante configurações nele. Porém, ele é um pouco mais trabalhoso de usar do que os elementos anteriores, mas ele é muito mais otimizado. Além desse, nós temos os containers estáticos, que são os containers que não mudam o conteúdo atra- a- através de um adaptador. Nós temos, nesses casos, a barra de ação, que é essa barra que tem aqui em cima, que a gente pode colocar esses menus com texto e assim por diante. Nós temos o Scroll View, que é um layout que permite fazer rolagem quando tem muito conteúdo na tela. Ele é muito bom de utilizar, principalmente quando tem um layout que é muito grande, um formulário. Nós não precisamos usar junto com um Recycler View, por exemplo, que é uma listagem, porque a listagem já tem um Scroll View dentro interno, que já faz o trabalho para a gente. Porém, se a gente quiser colocar uma barrinha em cima que ele vai ter que ficar fixa, daí a gente pode usar o Scroll View nele para esconder essa barrinha. Além disso, nós temos o Nested Scroll View, que é uma funcionalidade do Material Design. Ele é um melhoramento do Scroll View, onde ele permite que a gente diga, somente parte dos layouts das views que a gente tem dentro do layout vão desaparecer quando a pessoa rolar. Nós temos os Card Views, que são containers de estilo que tu pode colocar um layout dentro dele e colocar botões, assim. É mais para fazer separação. O que é o Card View? Ele é esse quadrado aqui, ó. Nós temos o toolbar. O toolbar, ele é essa área do celular abaixo do relógio, onde a gente pode colocar diversos elementos, inclusive fazer filtros e assim por diante, colocar layouts dentro dele. Ele tem essa característica. Nós temos o Navigation View, que é essa barra que a gente clica quando por exemplo, abre um e-mail e a gente quer apertar nas opções, clicando nesse botão, aparece uma barra. Esse é o Navigation View. De longe, esse é o componente estático mais trabalhoso de se usar e nós vamos tratar ele bem na aula de Material Design. Além disso, nós temos o Button Navigation, que é um menuzinho com ícones que a gente pode colocar no rodapé dos smartphones. Por fim, nós temos os layouts. Layouts, a gente tem vários tipos de layout. Nós temos os lineares, onde a gente coloca as views. E a gente tem duas visões somente, horizontal e vertical. Todas as views vão ficar horizontais, todas as views vão ficar verticais. Nós temos o table layout, que funciona como uma tabela, que elas vão ficar alinhadas, nunca vão passar desse elemento. Ele é uma forma. Ele é a implementação, por exemplo, para fazer uma grid, por exemplo. Nós temos os frames layouts, que funcionam colocando elementos um na frente do outro. Isso é bom, por exemplo, quando eu quero fazer um carregamento de uma página e eu não quero mostrar o conteúdo sendo alterado atrás. Então, eu pego e exibo, que vai estar oculto isso aqui, vai estar gone, essa tela aqui com carregamento, eu exibo ela na frente do usuário e ele não vai conseguir ver o que está sendo alterado. Por quê? Porque a gente está fazendo download ou coisas assim do gênero. Então, o frame layout ele serve para colocar um layout na frente do outro. Ou uma view na frente do outro, no caso. E por fim, nós temos o Constraint Layout, que é o principal layout que nós vamos utilizar em sala de aula, que permite que a gente vincule um componente com outro, dizendo, esse componente vai ficar abaixo desse, vai ficar alinhado de tal forma, tanto de margem de um do outro. E nós vamos trabalhar muito com ele com fragments, quando a gente chegar na parte dos templates, que permite com que a gente reaproveite componentes de outras telas e assim por diante na nossa programação. Com isso, eu termino a parte teórica das views. Em aula, a gente vai ver na prática como eles funcionam, como a gente coloca na tela e como vamos fazer o gerenciamento deles